a esse estudo dessa UL Fire Safety. Só apresentando aqui para os senhores terem uma ideia, essa organização, deixa eu só mudar a aba aqui para os senhores. Essa organização é uma organização que tem base nos Estados Unidos e ela faz experimentos em escala em tamanho real, com várias medições para a gente cada vez mais ter certeza do que a gente está ensinando e menos apenas a visão empírica, né, daquilo que a gente acha que a gente está vendo em ocorrência, que é uma situação um pouco complicada de estar tirando conclusão. Eu vou passar um videozinho aqui só para os senhores terem uma ideia da estrutura deles, né? My name is Robin Zavotek with the UL Firefighter Safety Research Institute. We're here at the Delaware County Emergency Services Training Center, testing airflow entrainment in nozzles. My name is Jerry Knapp. I'm a training officer in the Rockland County, New York Fire Training Center. This nozzle testing at UL, it's allowed in the house. What we don't know is what our fire streams are doing to that air entrainment. Are they pushing a lot of air in, or what are they doing to the fire? So this caused by nozzles will be a major part of learning how we control house fires in the future. Senhores, então, na realidade, eu não vou passar o vídeo inteiro, também não precisa se preocupar em escutar o que ele estava falando ali. Eles só estavam realmente fazendo a apresentação. Mas eu queria só frisar, eu acho que deu para perceber como eles estavam realmente com vários equipamentos de medição, eles ficam pelo menos alguns minutos fazendo cada padrão de ventilação hidráulica para ter certeza da medição de exaustão de ar. Eles têm medidores de pressão na ponta dos esguichos para garantir que a pressão ela é constante. Então foi um trabalho feito de uma maneira bem legal, assim, que a gente realmente pode estar confiando bastante, tá? Continuando aqui a apresentação, então, o que eles mediram ali foi tentar fazer de várias formas a ventilação hidráulica, com jato compacto movimentando, com aqui em Santa Catarina a gente chama de jato chuveiro na nossa apostila, é o que eles são sempre chamar de narrow fog. É aquele jato, quando eu falar jato chuveiro, é o jato que a gente costuma fazer hoje nas nossas ocorrências, um pouco mais estreito, um pouco mais aberto. Com esse jato também parado ou movimentando, e eles queriam medir o que é mais eficiente na ventilação hidráulica. Até hoje, o que a gente costumava orientar os nossos bombeiros é que eles ficassem a mais ou menos uns 2 metros da janela, que eles tentassem atingir todas as bordas, ficar próximo, né, de atingir todas as bordas, mas sem tocar a janela, e que eles utilizassem ali a vazão de mais ou menos 60 galões. Isso era a nossa ventilação hidráulica. Então, começando aqui no estudo, primeiro falando aqui, eles utilizaram esses gráficos e para explicar para os senhores. Por exemplo, tá? Esse gráfico aqui laranja escuro, ele está dizendo que foi um teste a 150 galões por minuto, a 100 PSI, que é mais ou menos os nossos 7 quilos, né? Então, isso daqui é o gráfico que corresponde a isso. Já explicar para os senhores que onde o gráfico para é a metade da medição. Então, eles ficaram ali usando esse tipo de jato. Aqui, ó, straight stream é o jato compacto dos nossos esguichos, tá? Em padrão N, só um exemplo. Eles ficaram 60 segundos utilizando esse jato compacto para pegar uma média da exaustão de gases. Aqui a exaustão, ela está em pés cúbicos por minuto, tá? E o importante nesse gráfico, já explicando antes de começar a apresentação, é o seguinte: essa linha que a gente tem aqui nessa barra, a parte superior dela é o limite de medição que foi observado, e a parte inferior é o mínimo de exaustão que foi observado. Então, tecnicamente, para a questão do estudo, tudo que está junto nessas linhas tem o mesmo resultado. Então, o exemplo aqui, né? Esse laranja escuro, que a princípio está um pouco mais alto,
Na prática, ele tem o mesmo resultado para a questão científica ali do estudo, que é essa barrinha azul clara, que é essa barrinha laranja claro, porque essa máxima e essa mínima estão todas juntas. Essa aqui é importante só para a gente poder explicar os gráficos mais para frente. Eles testaram vários esguichos, tá? Aqui é só uma ilustração. Eles testaram com linhas de 1 3/4, linhas de 2,5, testaram com os esguichos combinados, que é esse, acredito que o Davi colocou o nome como o esguicho tridimensional, acho que é o nome que os senhores dão aí. Aquele esguicho que a gente consegue selecionar o formato do jato. Esguichos smoothbore, é um esguicho agulheta que ele tem a válvula para fechar e abrir o esguicho, mas imaginem que é um esguicho agulheta com diversas aberturas, diversos galonagens diferentes, 95 galões, 150, 210, 250 galões, então também testar se galonagens tão altas iam beneficiar ou não, diversas pressões. E aí a gente começa a ver já direto os resultados, tá? Nesse slide aqui, nesse gráfico, eles estão testando os diferentes formatos de jato. Narrow fog, como eu disse, é aquele jato nosso chuveiro, tá? Então, imaginem um jato parecido com aquilo que a gente costuma fazer hoje. Straight stream vai ser o jato compacto do nosso esguicho tridimensional, esse esguicho que a gente tem a seleção do formato do jato. E o smoothbore é o agulheta. Eles, inclusive, mediram essa diferença para ver se como o jato compacto desse nosso esguicho tridimensional, ele acaba ficando um pouco particulado, ele acaba dividindo um pouco a gota, eles também quiseram ver se tinha uma diferença relevante entre isso e o jato sólido que o agulheta nos dá. Então, já de cara, a gente já vê que o jato chuveiro, ele realmente expulsa muito mais ar em comparação a jatos compactos. Então, olha só, o jato compacto aqui, ele ficou na casa dos 2.000 pés cúbicos por minuto, e só de a gente passar para o chuveiro, ele foi para mais de 8.000 pés cúbicos por minuto. É uma exaustão 4 vezes maior só por causa do formato do jato que a gente está usando. Tá? Isso sem movimentar ainda o jato. Então, a primeira constatação é, jato chuveiro é melhor do que utilizar um jato compacto para fazer ventilação hidráulica. A próxima coisa que eles quiseram observar é se fazia diferença movimentar o jato. E aqui eles têm, então, o jato chuveiro movimentando, e esse ozinho é só uma representação do formato que eles estavam fazendo na janela. Eles estavam desenhando um círculo na janela, então movimento circular. Só de movimentar esse jato, ele já passou para 12.000 pés cúbicos. Então, olha só, a gente estava aqui a pouco mais de 8.000 com o jato parado. Quando a gente começou a movimentar esse jato, ele foi para 12.000. Isso já é um aumento também considerável na exaustão. E uma coisa importante é que também os jatos compactos, eles tiveram um aumento muito bom. Se a gente voltar aqui, então, olha, a gente estava abaixo de 2.000 pés cúbicos por minuto de exaustão com o jato compacto, e a gente passou de 4.000, chegando o pico até de 6.000 de exaustão. Por que isso é importante? Eu sei que vários quartéis ainda não conseguem ter esse esguicho que a gente consegue regular o formato do jato. Então, talvez, ou então, seja um esguicho que não está com essa parte muito operacional. Vale a pena também a gente fazer o jato compacto para a exaustão dos gases, para ventilação hidráulica, desde que eu movimente ele, eu já consigo ter uma exaustão muito boa. Próxima coisa, então, a gente já sabe que a gente tem que fazer o jato chuveiro, tem que movimentar. Eles fizeram, aqui é só a comparação, né? É isso que eu acabei de falar. O jato sólido, com ele parado, ali, a pouco acima de 1.000, e com ele movimentando, ele chegou aqui a mais de 5.000. Próximo item de avaliação foi a questão da velocidade dessa movimentação. A gente falou ali que a gente está fazendo aquele padrão circular em O. Se ele movimenta, esse primeiro gráfico aqui, essa primeira coluna, 50 voltas por minuto, 50 revoluções por minuto, ele atinge aqui essa média de mais ou menos 5.000. Dobrando isso, passando a 100 revoluções por minuto, ele já pula aqui para uma média de 7.000. Lembrando sempre que aqui, ó, o pico, pouco mais de 8.000, o mínimo em 6.000. E fazendo 150 revoluções por minuto, ele também passa um pouquinho aqui de 8.000. Então, quanto mais rápido a gente movimentar, maior também será a exaustão. Um parênteses aqui é só lembrar
que isso é bom frisar, principalmente para quem é instrutor durante o ensino, que a gente tem que cuidar, óbvio, com a exaustão do bombeiro. Não adianta a gente passar para ele que ele tem que movimentar igual um louco, porque às vezes a pessoa que é recém-formada, ela ainda está numa caixa muito fechada, né? E ela vai se matar na ocorrência tentando ser eficiente. 100 revoluções por minuto teve um resultado muito parecido com a 150. Inclusive, se a gente pegar aqui as medições de limite superior e inferior, elas estão bem próximas. Então, 100 revoluções por minuto já está bem suficiente. De qualquer forma, saber que quanto mais rápido, melhor. Próximo item, então, a gente já sabe que ele tem que ser um jato chuveiro, a gente sabe que ele tem que movimentar, e a gente sabe que quanto mais rápido movimentar, melhor. Eles testaram agora a variação da pressão. Se a gente olhar aqui, ó, todas as cores das colunas, elas estão em 250 galões. Então, a vazão, ela está igual. O que está variando é a pressão. 50 PSI, 75 PSI e 100 PSI. Se for só arredondar rapidinho aqui, caso alguém use quilograma força por centímetro quadrado, pode considerar aqui 7, 5 e 3,5 kg, tá? Olha só, aqui, o jato chuveiro parado, 50 PSI, 75 PSI ou 100 PSI, praticamente a mesma coisa. Se a gente estivesse movimentando ele também, praticamente a mesma coisa, principalmente se a gente considerar a faixa superior e inferior de variação. Conclusão disso, a pressão não é algo para a gente estar considerando tanto na ventilação hidráulica. Então, a gente está se preocupando com o formato do jato, com movimentar, mas com a pressão, a gente não precisa se preocupar tanto. Isso não teve uma grande influência no resultado, tá? E da mesma forma, eles fizeram um teste com a variação da vazão. Aqui agora a pressão está estável em 50 PSI e as vazões estão mudando. 150 galões por minuto, 180, 210. Oi, tem alguma dúvida? Então aqui continuando, a variação da vazão. De novo, agora eles só colocaram aqui a ilustração do smoothbore, que é aquele com a agulheta. Ele parado, praticamente sem variação, e ele movimentado também praticamente sem variação. Olha só a diferença, a gente pulou de 150 galões até 210 galões, isso é muita água. E mesmo assim a gente não teve uma variação na qualidade da ventilação hidráulica, tá? O que seria, no caso, de repente, alguém numa operação muito grande, onde tem bastante suprimento de água, chegar a considerar usar uma linha de 2,5 para estar realizando a exaustão, não vai ser mais eficiente do que se ele estivesse utilizando a linha de 1,5 já ali com o próprio combatente manuseando de maneira muito mais fácil, tá? Esse outro slide, ele também, ele está colocando vazões e pressões diferentes, tá? Eu coloquei ele só para fazer um porém. A menor vazão que eles testaram foi de 95 galões por minuto. Então, aqui eu estou comparando aqui para os senhores, ó, 150 galões por minuto e 95 galões por minuto. Essa barrinha laranja claro e a laranja escuro. Não sei como é a realidade dos senhores aqui, aí. Em Santa Catarina, a maior parte dos nossos esguichos, ele trabalha sem PSI, e a gente tem a configuração que vai de 30 até 125 galões. Alguns esguichos de 1,5 que a gente tem, também tem a configuração de 150 galões por minuto. Então, esse quadradinho vermelho aqui, ele estaria perto da nossa configuração normal, tá? Daqueles esguichos que vocês chamam de tridimensional. Já mostrando que nessas vazões maiores, realmente não teve uma diferença. Olha só, a gente aqui com 95 galões e a gente com 150 galões, as faixas estão muito parecidas, tá? Então, a gente não precisa se preocupar com a vazão tão alta. O único porém é o seguinte, uma deficiência desse estudo para a gente aqui, pelo menos em Santa Catarina, é que a gente costuma usar vazões mais baixas, porque a gente tem um problema com abastecimento. Então, seria interessante se eles tivessem testado, para a nossa realidade, vazões de 30 galões por minuto e vazões de 60. Infelizmente, eles não testaram. Para decidir, então, se a gente utiliza 30, 60 ou parte desses 95, a gente utilizou um outro estudo, que lá teve, sim, uma diferença entre eu fazer a ventilação hidráulica com 30 galões por minuto ou eu fazer ela com 60, os 60 galões, aumentando a vazão, então, para 60 galões, teve uma melhora na eficiência bem importante. Por isso que a gente parte daqui, depois no resumo ali eu vou colocar,
que a nossa vazão padrão para começar a ventilação hidráulica, 60 galões por minuto. E a gente sabe que a partir dos 95 para cima, a gente não vai ter uma melhora. Então não adianta o bombeiro estar lá gastando muito mais água, correndo o risco de ficar sem água no incêndio, para tentar melhorar a ventilação hidráulica dele. Mas pelo menos partindo de 60 galões. E óbvio que isso também, né, o incêndio ele nunca é uma caixa fechada. A gente não pode colocar uma fórmula. Se ele está com pouca água, quer fazer uma ventilação hidráulica, que precisa tirar poucos gases, e ele decidir por conta própria colocar 30 galões, pensando principalmente em poupar água, foi de bola. Se ele fez isso de maneira consciente, tá valendo. Mas só então esse parênteses sobre esse estudo aqui não ter tido testes com vazões muito baixas. Próxima questão importante, tá? Então a gente já sabe que o esguicho tem que estar chuveiro, ele tem que movimentar, quanto mais rápido, melhor. Pressão e vazão praticamente não influenciam, lembrando de começar mais ou menos ali na vazão de 60 galões. O próximo teste, isso foi uma coisa bem interessante, que ia contra aquilo que está no nosso manual, contra o que está em vídeos nossos, que a gente fez para dar aula, é a questão da distância. Aqui a distância, ela está marcada em pés, tá? Para fazer uma conta fácil para arredondar, vocês podem dividir por 3. Então, vamos colocar aqui, sempre que tiver ali marcado embaixo, que está a 3 pés, a gente divide por 3, está a 1 metro, esse aqui está a 2 metros, está a 3 metros e assim por diante. Olha só como a gente tem um ganho de eficiência. Os jatos aqui são todos iguais, tá? Eles estão fazendo com o mesmo padrão de jato e só ficando cada vez mais longe. A 1 metro de distância da janela, ele estava com um pouco mais de 5.000 pés cúbicos por minuto de exaustão. Quando ele foi, pulou, deu um passão para trás e ficou a 2 metros, ele praticamente dobrou a exaustão, porque ele chega a atingir aqui, ó, picos de 11.000 pés cúbicos por minuto. Se ele deu mais um passinho para trás e está a 3 metros de janela, ele já atingiu aqui, ó, picos de quase 15.000 metros cúbicos. E assim por diante, até que, a partir desses 3 metros, ele começa a dar uma estabilizada, salvo, aí sim, onde entra a questão da pressão, fazendo um trabalho importante, quando a gente vai ficar muito longe da janela, chegou a ter uma diferença, ó, na qualidade da ventilação. Esse azul escuro, ele é uma pressão de 50 PSI, e o azul claro, uma pressão de 100 PSI. Neto, Oi? só um minutinho, o Gustavo Falcão tá perguntando qual é o jato que está sendo usado nesse exemplo aí, só para tu esclarecer. Eu posso abrir aqui depois, é Gustavo Falcão, né? Isso. Eu cortei aqui a legenda, Gustavo, depois eu abro ali para ti, tá? De cabeça eu não sei, mas eles escrevem na hora do estudo, tá? Depois eu abro o link ali e dou uma olhadinha. Era só isso, Davi? Isso, é a dúvida do Capitão Falcão, lá de Minas Gerais. Tá. Uhum. Então, voltando aqui nessa questão, quando a gente está muito distante da janela, aqui ele está a 4 metros, tá? A pressão começa a ser um pouco relevante. Na prática, aí vai depender de qual ambiente a gente está fazendo a ventilação. Normalmente, numa residência unifamiliar, a gente já vai ter todos os móveis, a gente tem quartos que não são tão grandes assim. Então, se tu conseguir uma distância de 3 metros da janela, já é algo bem eficiente e que deve ser bem aplicável na hora da ocorrência. E daí lembrar, né, caso tu esteja num galpão, se estiver atendendo numa sala muito grande, onde tu consiga ficar tão distante assim, né, para 4 metros ou mais, também vai ser mais eficiente, só que tu tem que começar a lembrar que aí sim a pressão vai tá começando a contar mais. Então a gente sabe agora que o jato tem que ser chuveiro, a gente sabe que tem que movimentar, a gente sabe que quanto mais rápido, melhor, e a gente sabe que quanto mais longe, melhor. Isso foi uma das principais mudanças que a gente teve aqui, porque é meio automático, né? A gente está falando de ventilação hidráulica, quer dizer que tem um problema de vapor, de gases ali naquele ambiente. E isso quer dizer que provavelmente a visibilidade do bombeiro está muito prejudicada. Então é normal que se comece a ventilação hidráulica em distâncias mais próximas da janela. O que a gente tem que ensinar para o bombeiro é que conforme o ambiente permitir, na questão de visibilidade, e ele consiga começar a dar passos lá para trás e começar a se distanciar mais, ele deve fazer isso, porque isso daí vai aumentar a eficiência da ventilação hidráulica dele. E também falando dessa questão de estar muito próximo, ou um cômodo onde eu não consigo me afastar. É um cômodo muito curto, tem cama, tem
guarda-roupa, ou então eu abri a janela e não consigo enxergar mais nada, só consigo enxergar a janela na minha frente. Lembrar que é eficiente também aquilo que a gente já faz hoje. A 1 metro da janela, é esse gráfico aqui, tá? Então ele está muito próximo da janela, está a 1 metro. Esse wide fog, então, considerem que é o jato mais aberto possível, sem encostar nas bordas da janela. Mais ou menos o que a gente faz hoje, tá? A 1 metro de distância, teve uma vazão excelente. Então, não significa que é para deixar de fazer a ventilação hidráulica caso a gente esteja muito próximo da janela. Mesmo a 1 metro da janela, aí utilizando a nossa técnica, né, do jato mais aberto possível, sem encostar nas bordas da janela, a gente teve uma vazão excelente. E também falar isso porque, muitas vezes, o que a gente, entre ensinar uma técnica um pouco melhor para o bombeiro, mas que é mais difícil, ou ficar com a técnica que também está boa, mas é muito mais fácil, vale a pena ficar com a mais fácil, para ele conseguir executar tranquilamente na ocorrência. Eu quero dizer com isso que a gente também pode falar para ele que se ele deixar o jato parado, estático, como a gente já costuma fazer hoje, só tentando ficar o mais longe possível, isso vai estar sendo eficiente. A gente não precisa bitolar a cabeça dele, que ele tem que fazer um jato chuveiro, que vai ter que ser um pouco mais estreito, e movimentar naquela janela, porque vai ter situação em que ele talvez não tenha segurança para fazer isso, não tem visibilidade, não tem perícia mesmo, pode ter ficado um bom tempo sem atender um incêndio, enfim, faça pelo menos o fácil que já vai estar sendo eficiente. Aquilo que a gente faz hoje já é eficiente. Essa aula aqui é só um refinamento para quem tiver um pouco mais de perícia e quiser estar aplicando, poder fazer com essa questão da movimentação. E acho que esse é o último aqui, para finalizar, só para os senhores terem uma noção, tá? A comparação com um ventilador a combustão. Aqui eles usaram um ventilador a combustão de 18 polegadas, 4,8 cavalos. Aí a gente tem que comparar depois com algum ventilador que eventualmente cada um tenha no seu quartel. Mas esse ventilador, aqui nesse 1:1, quer dizer que a saída e a entrada dos gases, ela está numa relação de 1:1, tá? Esse 1:1 e esse 2:1 da outra coluna é a relação do tamanho de saída e entrada. Então, 1:1, o tamanho da minha porta onde está entrando o vento ali do ventilador. E o tamanho da janela é igual, 1:1. Nesse daqui 2:1, eu consegui fazer com que a minha janela de saída lá fosse 2 vezes maior do que a entrada, tá? Só essa a diferença. Mas, independente disso, olha só o que o ventilador estava conseguindo atingir de exaustão. Chegou aqui a 15.000, nessa melhor configuração, né? De a saída 2:1 com a entrada, 15.000 pés cúbicos. A gente consegue ter essa mesma eficiência aqui com a ventilação hidráulica. Então, a ventilação hidráulica aplicada naquele método, afastado da janela, movimentando o jato chuveiro, chega a ter as mesmas características, os mesmos números de exaustão do que um ventilador. Isso aqui é interessante para a gente mostrar como uma técnica que a gente consegue fazer com pouco equipamento, tá só lá o esguicho, que a gente sabe que o ventilador é uma coisa cara, a gente em Santa Catarina aqui ainda tem dificuldade de vários quartéis que não tem, eu acho que eu conversei com o W aí no Ceará também. Então, mesmo não tendo ventilador, só com o esguicho, com uma operação que a gente consegue colocar um bombeiro para fazer, porque a ventilação usando o ventilador a combustão, ela é muito mais complexa, ela envolve toda uma afinidade da equipe que às vezes não está muito bem treinada. Então, mesmo tendo essas vantagens, né, de facilidade no equipamento e simplicidade na aplicação, a ventilação hidráulica ela deve sempre ser feita porque ela consegue se equiparar a uma ventilação por pressão positiva, tá? E, obviamente, se tu tem todos os equipamentos, fazer as duas coisas unidas, aí tu tem uma melhora ainda maior na exaustão. Neto. Oi. Quando tu fala chuveiro, o pessoal do Ceará ele não identifica muito bem. É só para ficar claro que é o jato neblinado amplo ou estreito, dependendo do tamanho da janela, né? Isso. Quando a gente está falando da questão de movimentar, então vai ser esse jato neblinado estreito para vocês, tá? Sempre que tiver escrito aqui, ó, caso alguém depois vá ler, deixa eu procurar aqui, ó, onde está escrito narrow fog aqui, é esse jato neblinado estreito. O quão estreito? Estreito o suficiente para tu conseguir movimentar na janela.
deixa eu botar aqui para vocês nos vídeos, depois ali a gente vai ter uma boa noção, tá? Então, jato neblinado estreito, o suficiente para eu conseguir movimentar na janela sem ficar batendo nas paredes, tá? Façam a ventilação hidráulica, ela realmente é excepcional, chega a atingir a mesma vazão de ar do que um ventilador, tá? A mesma exaustão de gases do que um ventilador. Resumão, então, aqui, para a gente pegar as coisas mais importantes. Mais distante da janela é melhor. O jato chuveiro, então, o jato neblinado estreito, que é esse narrow fog, eu tenho que movimentar em qualquer padrão. Não precisa se preocupar com o desenho que tu está fazendo. Eles testaram no estudo, se tu desenhasse um O, se tu fizesse um U, se tu fizesse o que eles chamam de spray and pray, ficar movimentando igual um maluco o jato, tanto faz. Todas as movimentações, elas têm melhora. A questão é que se tu fizer mais rápido, vai ser melhor. Só cuidando com a questão do bombeiro ficar exausto, né? Questão de vazão, a gente marca esses 60 galões por minuto com base num outro estudo. Então, partir de 60 galões. E, obviamente, tomando cuidado sempre com o abastecimento. Esse é o principal ponto contra da ventilação hidráulica, pelo menos para a gente que tem os caminhões de primeira resposta com 4.000 litros e meio. Então, a gente tem que cuidar muito com o abastecimento. E em algumas ocorrências também pode parecer um pouco difícil essa situação, mas tomar cuidado principalmente com fios de alta tensão. Na verdade, a melhor frase para estar aqui é: saiba onde tu está jogando essa água que tu está tirando ali atirando de dentro do cômodo. A gente pega ocorrências em segundo em casas com 2 andares e muitas vezes fica bem de frente para os fios do poste. E dependendo da altura, vai ficar bem de frente para o fio de alta tensão. Então, óbvio que tu não vai estar querendo, às vezes numa distância, numa proximidade bem pequena, né, jogar água no fio de alta tensão. Então, só observa, principalmente quando for uma casa de 2 andares, para onde tu vai estar jogando essa água que tu está usando na ventilação hidráulica. Vou colocar um vídeo. Oi? Só uma dúvida aqui do Capitão Kalimann. Ele pergunta se existe algum tipo de estudo que mostra a eficiência de um jato estreito movimentado, você movimentando, né, durante a ventilação hidráulica, ou se é melhor fazer um mais aberto e estático. Se existe algum estudo mostrando qual é o tipo de melhor vazão da fumaça? Sim, esse mesmo ele chega a ter essa comparação, tá? Deixa eu voltar aqui só para a gente pegar uma base. Deixa eu ver se eu botei o número aqui, tá? Eu vou ter que pegar ele depois, tá, Davi? Mas ele chega a comparar, sim. Vai depender da distância, tá? Porque, olha só, aqui, deixa eu achar... Ele está a 1 metro de distância e ele parado com o neblinado amplo de vocês, ele já atinge 12.000. Isso é muito eficiente. As melhores configurações, quando a gente fala de ficar distante, usando a movimentação do neblinado estreito, ela vai chegar ali em picos de 16, 17.000, se eu não me engano, agora. Depois eu olho certinho também e te mando. Mas é muito eficiente fazer o que a gente faz hoje, tá? Isso daqui é só um passinho para melhorar um pouco mais. Depois eu pego os números certinho para vocês, mas nesse próprio estudo aqui ele fala. Vou mostrar um vídeo agora para vocês que, principalmente para a instrução, ele ilustra bem. Esse vídeo aqui é ótimo para fazer no quartel. Não tenho container, não tenho máquina de fumaça, não tenho como colocar fogo e quero mostrar para as guarnições como esse novo método é eficiente, tá? E aqui dá para comparar também muito bem o que a gente faria hoje, né, com ele parado, tentando atingir o máximo da área que essa janela está permitindo, versus ele movimentando. O que eles fizeram foi bem simples. Eles começam o jato compacto e parado. Observem que a sacola, deixa eu voltar aqui para eu parar, observe que tem uma sacola grudada no teto, tá? Ele com o jato compacto parado, a sacola nem se movimentava. Agora ele vai começar a movimentar um pouco o jato compacto. Reparem que a sacola começa a movimentar um pouco. Vou botar aqui, tá? Ela começa a tremular um pouco. Agora o jato neblinado estreito, seria isso daí, tá?
sacola já tremula bem mais. Reparem como dá para ver melhor o movimento. Vou voltar um pouco. Agora observa quando ele começar a movimentar o neblina straight. Olha só. Olha a variação como a sacola fica muito mais nítida, né? E pode ver que ele não está movimentando igual um maluco, né? Então, daí a eficiência disso que a gente estava falando. Não sei se alguém teve alguma dúvida sobre esse vídeo. A distância aí do bombeiro é mais ou menos 1 metro, né, da janela? A distância que ele está nesse vídeo? Não, aqui ele está um pouco mais, tá? Ele deve estar uns 2 metros da janela, mas é só para esse fim de demonstração de como ser um pouco didático na aula. Na recomendação teria que ficar um pouco mais longe ainda, né? Seria ainda mais eficiente. Então tá. Ventilação hidráulica seria isso. Não sei se alguém tem alguma dúvida para já falar sobre a ventilação hidráulica. Senão a gente pode passar já para a parte de ataque transicional. Essa questão, Neto, sobre a diferença hoje, é porque muita gente ainda pensa na ventilação hidráulica, a estática, de uma forma que hoje é disseminada em todo o corpo de bombeiros, aquela ventilação parada, né? Do bombeiro parado na janela. Só que a gente está querendo mostrar aqui que essa também muito boa, ela é até um pouco melhor, essa nova que você está mostrando, comparado à antiga. Você tem uma vazão melhor, mas também depende muito do cenário e do ambiente, né? Se você tem a distância necessária, se você tem a confiança de fazer isso. Isso. E como eu falei ali da questão de fazer o que for fácil, se vocês forem no curso de soldado que a gente teve há 1 mês atrás aqui, vocês iam ver eles aplicando também com ela parada, tá? Porque a gente sabe que não adianta querer inventar muita coisa que chegue na hora e a pessoa não consiga aplicar. Até porque, durante a formação, eles recebem uma carga de informação muito alta mesmo, assim. E eu acredito que vocês também tenham a dificuldade aí de estar fazendo novas instruções com a tropa. Às vezes vale a pena passar as coisas simples e depois com calma e tentando aperfeiçoar, né? Então, decidi que eu vou continuar mantendo no curso a ventilação do jeito que eu faço hoje. Show de bola. Tenta só evitar com que ele fique tão próximo assim da janela. E colocar uma pincelada para caso ele queira se aprofundar, que se ele conseguir, como tu falou agora, né, questão de ambiente, questão de habilidade do próprio bombeiro, se afastar, deixar o jato um pouquinho mais estreito e movimentar ela, vai ser mais eficiente ainda. Mas eu concordo contigo, tá? Isso é uma coisa para ser pesada daí de situação para situação. Se continuar fazendo o que está hoje, tá show de bola. Show. Então tá, ventilação hidráulica era isso, tá? Bem simples, só expondo esse estudo ali. Agora a gente passa por ataque transicional, que na verdade, esse estudo que eu falei, tudo isso da ventilação hidráulica, o nome do estudo, na verdade, é um estudo para verificação da exaustão de gases a partir dos jatos de água. Eles, obviamente, né, serviu muito para a questão da ventilação hidráulica, mas também era um primeiro passo para falar sobre ataque transicional. Eles queriam saber como funcionava o arraste de ar com os jatos para saber o que falar sobre o ataque transicional. Por quê? Uma coisa muito forte no bombeiro americano se chama push fire. Eles têm medo de empurrar um incêndio. Eles sempre dizem o seguinte, se tu chegar de fora do incêndio e começar a jogar água ali de fora, tu vai estar empurrando o incêndio para outros cômodos que talvez não tenham sido atingidos. Isso eles falam que é empurrar um incêndio. Então, eles precisavam ter essa certeza de que, é verdade isso? Se eu jogar água de fora, eu empurro o incêndio para outros cômodos? Sim ou não? Tanto que aqui, se vocês observarem no link, aqui está esse primeiro link escrito parte 2, parte 3, desculpa. A parte 2 é a ventilação hidráulica, isso tudo que a gente falou. A parte 3 vai ser realmente diversos experimentos de combate, que dentro está o ataque transicional que a gente vai falar agora. E a parte 1 foi só sobre questão de distribuição de água no cômodo, a gente vai falar um pouquinho depois, tá? O ataque transicional, ele surge de um conceito bem simples. A água precisa chegar rápida no fogo.
tá? Ela precisa chegar rápida ao foco do incêndio. Isso, na verdade, pelo menos aqui para Santa Catarina, é uma quebra de paradigma. Vou até contar uma historinha. Eu não sei como é que é a realidade dos senhores aí. Os nossos primeiros EPRs, eles foram chegar lá no, acho que meio para fim da década de 90. E mesmo quando chegaram, ainda eram em quantidades muito pequenas. Até então, a gente não tinha outra opção, senão combater um incêndio de fora. Aquele incêndio em que a gente ia ficar inundando até conseguir apagar. Começou a chegar IPR. A gente teve que quebrar um paradigma, isso que eu até coloquei aqui embaixo. E sempre que a gente tem algo muito forte dentro da corporação, a gente também precisa fazer muita força para quebrar ela. Então, um dos cursos que começaram a vir, os cursos de formação de soldado, principalmente depois ali de 2005, 2006, a gente começou a ter muito foco no ensino na formação no container. O bombeiro chegava, ele entrava, combate ofensivo, interior, vai lá, ataque direto. Passou a ser um pecado, né, algo para se crucificar a pessoa se ela ousasse jogar água de fora. Porque a gente estava quebrando um paradigma. A gente estava fazendo isso até então, inundando, inundando, inundando. Para quebrar esse paradigma, a gente teve que focar muito as instruções em colocar o pessoal para dentro do container, ataque direto, ataque direto, ataque direto. E isso formou outra caixa na cabeça da pessoa. A gente está, né, mais de 10 anos fazendo isso. Formou outra caixa que é a que eu preciso, de qualquer maneira, entrar no ambiente, procurar o foco e jogar água nele. Para aquela questão de preservação, utilizar a pouca água da maneira correta, né? Só que a gente tem que pensar que não necessariamente entrar no ambiente, avançar por todo um cômodo que eu não conheço, vai ser a forma mais rápida de tá fazendo a água chegar nesse incêndio. Então, por que não tentar realizar algo em que eu comece a jogar água de fora? E isso é o ataque transicional. Ele nada mais é do que uma etapa externa de aplicação de água e depois você faz a transição para uma etapa interna. Ataque transicional, uma etapa externa que faz uma transição para uma etapa interna. Nada mais que isso. Ele é mais uma tática do que uma técnica em si. E ele vem para tentar fazer a água chegar do jeito mais rápido no incêndio. Essa etapa externa dele é muito simples, mas ela tem algumas regras que a gente precisa seguir à risca, tá? Primeiro, o objetivo não é a completa extinção. Isso daqui não é um ataque indireto, que eu estou de fora na edificação e eu preciso extinguir o fogo a partir disso. Por mais que as características da extinção sejam as mesmas, o nosso objetivo não é a completa extinção. A gente quer dar um primeiro soco no incêndio. A gente só quer derrubar ele. Depois a gente vai fazer aquela transição interna, onde a gente quer extinguir. Regras que a gente precisa ter, e isso daqui não pode mudar, tá? Jato compacto. Eu só vou fazer a aplicação na etapa externa utilizando jatos compactos. Putz, mas eu aprendi que o jato neblinado estreito, ele tem a gota um pouco menor, por causa da área da superfície de contato, ela absorve mais calor, evapora mais, então é melhor. Não. A gente vai mostrar daqui a pouco, no próximo vídeo, que se eu utilizo o jato neblinado estreito, o jato chuveiro, eu vou estar arrastando muito ar para dentro do incêndio. E isso é um problema que a gente não quer. Então, jato compacto. Segundo, eu não posso movimentar o esguicho. Quando eu estiver fazendo a minha aplicação de água na etapa externa, eu não movimento o esguicho. Ele vai ficar paradinho ali aplicando água. Óbvio que se eu tiver uma janela muito grande, diversas janelas, porque tem um andar inteiro pegando fogo, eu vou ficar alternando as janelas, o local que eu estou combatendo. Mas eu tenho que lembrar que essa movimentação tem que ser uma movimentação lenta, ao invés de ficar tentando fazer algum tipo de leque na edificação onde eu estou aplicando água. Então, jato compacto e não movimentar o esguicho. Outra regra, eu tento atingir o teto com um ângulo alto. Eu coloquei um desenho aqui para mostrar o que eu quero dizer com isso. É o seguinte, tá? Oi? Tu volta a apresentar aqui, sem querer apertaram aqui. Ah, tá, peraí. Voltou, Davi? Voltou. Foi de bola. Então, jato compacto, não movimentar o esguicho. Atingir o teto com um ângulo alto. É o seguinte, tá? Imagina que eu estou aqui fora. E aqui eu estou colocando o meu jato por dentro pela janela. E eu quero atingir
esse início do teto, tá? Isso aqui é um cômodo desse quadrado que está pegando fogo, eu quero atingir o início do teto. Isso é diferente de eu jogar o meu jato de água lá para o fundo, atingindo praticamente o teto lá na outra parede. Isso aqui está errado. O certo é tentar fazer esse ângulo alto. Isso aqui tem a ver com a questão da distribuição da água, tá? Vai ter um vídeo ali também que vai mostrar, vai ficar bem claro. Mas a gente quer gerar um efeito sprinkler. Eu quero jogar esse meu jato compacto e quando ele já estiver dentro da edificação, eu quero que ele bata no teto e se espalhe. Imagine um sprinkler. Se ele bater próximo à entrada, ele vai espalhar esse jato para todo o cômodo. Se eu jogo ele lá no final, como essa seta vermelha está apontando, ele vai quebrar, ele vai bater e vai ficar acumulado só aqui atrás. Então, eu perco essa qualidade desse efeito sprinkler, tá? Então, tentar atingir esse ângulo alto. O parênteses aqui é o seguinte, eu faço isso sempre que a segurança me permitir. A gente não vai se aproximar da janela, obviamente, se tiver um telhado que está ali saindo da edificação, e aquilo ali está com risco de cair, então eu não tenho outra opção, eu vou ficar um pouco mais para trás e vou acabar jogando o jato um pouco mais para frente aqui no teto. Mas é questão de segurança que é sempre a prioridade zero, né? Mais uma... e agora aqui são só com asterisco, porque são pequenas recomendações que a gente sabe que é importante definir uma regra de partida, né? As aplicações são de mais ou menos 10 segundos. Isso não é uma regra. Muito mais do que eu definir um tempo, falar para vocês, apliquem 10, 15, 20 segundos, é na hora o bombeiro saber que ele tem que estar lendo o incêndio. Ele vai chegar numa janela onde ele tem fogo, está vendo fogo, e ele decide aplicar o ataque transicional. Ele sabe que a primeira etapa é a externa. Ele vai aplicar um jato compacto, não vai movimentar o esguicho, vai tentar atingir o teto num ângulo bem alto, e ele vai estar aplicando até ele saber que ele matou aquele foco. Isso, para quem já atendeu ocorrência, é aquele clarão laranja que vai se apagando, e no lugar dele a gente começa a ver saindo a fumaça cada vez mais cinza do vapor d'água. Esse é o momento de parar. Se é um bombeiro com pouca experiência, que precisa de uma regra, pode passar para ele a regra de aplicar 10 segundos, tá? Se ele quiser aplicar mais ou menos, porque ele não está controlando o fogo, aí é uma questão dele ser um pouco mais safo na hora da ocorrência. E a questão de vazão, ela também varia conforme o tamanho do teu cômodo, não é uma regra fixa. Pensando em residência unifamiliar, ou então apartamentos de multifamiliares, pelo tamanho que normalmente costumam ter esses cômodos, a gente coloca uma regrinha de partida na cabeça dos nossos soldados de vazão de 60 galões por minuto. Se na hora ele vê que ele está aplicando 15 segundos e ele está a 60 galões e ele não está conseguindo ter um controle, o incêndio continua bombando, ele pode tentar aumentar, joga ali 95, joga 125, isso também variando conforme o tamanho do cômodo, tá? E não foi definido regra para isso ali no estudo, são só recomendações. Inclusive, no estudo, eles utilizam vazões muito mais altas, da mesma forma como na primeira demonstração da ventilação hidráulica, tá? Agora, para ficar mais claro, alguns vídeos, tá? Vou encontrar ele aqui. Esse bombeiro, então, ele chegou num incêndio aqui, nesse segundo andar. Ele vai se aproximar o máximo que a segurança permitir e vai começar a aplicar um jato compacto parado num ângulo bem alto. Tá em câmera lenta, tá? Então o vídeo acaba demorando. E aqui a gente já pode observar a mudança no cenário do incêndio, né? Onde a gente tinha chama visível, eu estou tendo uma fumaça cada vez mais cinza claro, cada vez mais vapor da água. Isso daí é o suficiente para ele cessar a aplicação. Simples, bem simples, desde que a pessoa siga essas regras básicas para aplicar. Voltando naquela questão ali da água rápida, imagina a gente, hoje, com esse paradigma que eu disse que a gente, por exemplo, tem aqui no CBMSC, se eu decidisse chegar, equipar uma equipe com
com ar comprimido para poder entrar aqui nessa portinha, desenvolver todo esse ambiente que eu não conheço com uma linha pressurizada, que tranca em todo lugar, que talvez falte linha, para chegar lá no segundo andar, nesse cômodo, e combater com ataque direto. Chutando no mínimo, 2, 3 minutos, se a equipe tiver boa, foram 2, 3 minutos que eu deixei de combater esse foco só para ficar preso nessa questão de não jogar água de fora. Por isso que é bem importante a gente falar sobre essa questão de ser mais uma opção de estar chegando no incêndio. Vou mostrar mais um vídeo aqui que é no mesmo sentido. Neto, só interrompendo rapidinho, é porque hoje a doutrina do Brasil, a gente faz muito o ataque ofensivo, né? A gente já chega querendo entrar dentro da estrutura, que quer queira ou quer não, é um combate perigoso. O ataque transicional é um ataque já mais da defensiva, né? Do lado de fora, para a gente já começar resfriando a questão da capa térmica, a camada de fumaça, eu não sei qual a determinação que vocês usam aí, mas já é para chegar com um ambiente mais frio, né? Para a gente combater um ambiente menos quente. Ele tem 3 bons benefícios, tá, Davi? Um é a questão de sobrevivência de vítima, que estiver em outros cômodos, porque tu está melhorando a temperatura para ela e não está demorando para fazer isso, né? O outro é tu brecar. Imagina um flashover que estava para acontecer num cômodo adjacente. A gente tem a convecção distribuindo uma quantidade enorme de energia no incêndio, e às vezes tem um cômodo lá dentro que ainda não está pegando fogo, tu resfriou aquilo tudo, tu deu um pause nesse avanço. E a terceira coisa, talvez junto com a vítima mais importante, é que tu tá dando muita segurança para o bombeiro entrar. Exatamente isso que tu falou. E é uma coisa que eles frisam bastante ali no estudo. A gente costuma entrar tendo como segurança só a questão de pulsos, quando a gente tem a possibilidade de dar os jatos, tentando ventilar, mas o ambiente lá, ele tá extremamente aquecido, tá com um monte de gás, combustível, então ele tá muito perigoso para o bombeiro. O ataque transicional, ele vai te fazer entrar com muito mais segurança no local. Matar essa charada, tá? Se tu abrir o estudo ali, tu vai ver um monte de imagenzinha que eles definem dentro de uma escala de segurança para o bombeiro tá entrando em certas edificações. Eles marcavam assim, corredor tá num risco amarelo, segundo maior risco. Só perde para o risco vermelho, que é o do cômodo do incêndio. Então, ali naquele cômodo amarelo, o bombeiro nem devia estar dentro. E a gente sabe que a gente entra, né? A gente está sempre nesses lugares que essas normas de segurança colocam para a gente ter cuidado. Quando eles aplicam transicional, o cômodo do incêndio cai para o risco amarelo e todo o restante da edificação fica com risco verde, risco aberto. Pode ir, tranquilo. Então, isso é bem importante, tá? Daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho sobre isso. Mais um vídeo sobre essa questão de facilidade. Olha só, a gente tem aqui um incêndio. Isso para a gente, pelo menos aqui na região, a gente tem bastante prédio, isso é uma coisa que é muito fácil de acontecer. Oi? Uma dúvida aqui, do Capitão Orlando. A execução do ataque transicional é necessária a garantia de não existirem vítimas na edificação, porque a dispersão de vapores quentes seriam letais para a vítima. O que é que tu quer dizer? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Deixa eu até avançar para essa parte, então, já que também entra um pouco na tua dúvida ali, tá? Capitão Orlando. Capitão Orlando, só um minutinho, capitão, deixa eu passar aqui para a apresentação. Deixa eu ver em que momento. Tá na apresentação aí, né? Sim. Então tá. Capitão, aquela questão lá que a gente começou a falar de empurrar um incêndio. Se o bombeiro aplicar da maneira errada e aplicar um jato neblinado estreito, ou então ele movimentar o jato compacto, ele empurra o incêndio. Ele vai fazer com que os cômodos adjacentes tenham um aumento na temperatura. Isso é aquilo que o bombeiro americano tinha medo, e isso vai prejudicar a vítima. Se eu tivesse aqui, tá vendo essa imagem? Vamos colocar que a gente tem uma vítima aqui, onde ele está marcando hallway. Se eu tivesse uma vítima aqui, eu poderia estar prejudicando ela. Então, se o bombeiro aplicar da maneira errada, movimentando o esguicho ou com neblinado estreito, acontece isso, tá? Porém, e se vocês pegarem, a lógica é inteira a da ventilação hidráulica ao contrário. Na ventilação hidráulica, eu quero expulsar a maior parte dos gases. Então, eu movimento, faço ele neblinado. Aqui, eu quero o contrário. Eu quero jogar 0 gases lá para dentro. Então, eu faço ele compacto e parado. Quando a gente faz ele compacto e parado, observem aqui a medição de temperatura, tá? Eu tenho na cozinha onde estava pegando fogo.
aqui está em Fahrenheit, né? Mas foi de 1.400 para 200. Na sala do meio, que estava sendo, né, atingida de maneira totalmente indireta, né? A aplicação de água estava no cômodo cozinha. Nessa sala do meio, foi de 600 para 300. Lá na sala de trás, foi de 500 para 300. No corredor, foi de 550 para 300. Então, de maneira geral, isso daí eles têm vários experimentos, isso aqui é tudo em tamanho real, tá? Eles realmente pegam como se fosse uma casa mesmo, tamanho real. Esse daqui, inclusive, foi numa construção, numa casinha. E eles colocam essas medições para mostrar que todos os cômodos se beneficiaram do ataque transicional. Aí a pergunta sobre a vítima, em todas as vítimas que estivessem nesses cômodos adjacentes, você estaria melhorando a sobrevida delas. Junto desse teste, eles colocam aqui, ó, vou passar para essa foto, aqui, ó, se a gente olhar esse quadradinho roxinho aqui, eu não sei se vocês conseguem ver bem aí na imagem, o losango roxinho, tá? Por exemplo, tem um aqui na sala 2, tem um aqui no hallway, tem esses dois. Skin Burn Assessment. Eles montaram um kit com pele de porco, que tem características parecidas com a humana, e eles colocaram vários medidores ali junto nesse kit, e eles observavam o grau de queimadura que aquela pessoa teria. Então, tem o kit para ver a profundidade de queimadura aqui nessa sala do lado do incêndio, tem aqui no hallway. Sempre que não se utilizava o ataque transicional, porque tu tá deixando a pessoa mais tempo exposta ali, né? Ou então tu usava o jato de maneira errada, jogando ar para dentro do incêndio, empurrando o incêndio, essa vítima aqui era prejudicada. Quando a gente usa o ataque transicional da maneira correta, eles identificaram que essa vítima aqui, ela continua em sobrevida, ela não chega a ter dano, né, de queimadura que seja letal. Tem muito mais a ver com o tempo de exposição, que com o transicional vai ser menor no caso de tu conseguir progredir mais rápido lá para dentro. Então, não precisa ter esse medo. Além disso, eles também, eu não sei aqui qual que está, acho que esse gas concentration aqui, que é esse círculozinho azul, eles colocavam também medição de CO2, de CO, quanto que aquela vítima estaria inalando desses gases. Então, eles têm dentro desse estudo uma escala de sobrevivência das vítimas. E a escala de sobrevivência das vítimas era melhor no ataque transicional, desde que é aplicado da maneira correta, compacto, parado, para não empurrar os gases lá para dentro. E já puxando um detalhezinho, o ataque transicional ele não deve virar um novo método único para se combater, tá? Eu não quero aqui criar uma nova regra. A gente só tem que ver o ataque transicional como uma nova opção. A minha regra é fazer a água chegar rápido no incêndio. Se eu vou fazer com que a água chegue mais rápido no incêndio, quebrando a porta da frente e fazendo o ataque direto que a gente está acostumado hoje, ofensivo, interior, fechou, eu faço isso. Agora não, eu vou demorar para chegar até esse local do incêndio. É mais fácil eu utilizar uma janela que já está quebrada e jogar água por ali? Eu devo fazer isso. É só mais uma ferramenta dentro dessas tantas opções que a gente costuma ter no incêndio. Não é uma regra, é só mais uma ferramenta. O objetivo é a água chegar rápido lá. Agora é só botar um outro videozinho. Esse daqui, então, né? Se o bombeiro tivesse que entrar tudo isso daqui, e uma vítima tivesse num cômodo adjacente, ela ia ficar muito mais tempo aspirando os gases e muito mais tempo exposta à temperatura. Assim, eu já consigo controlar a temperatura em praticamente toda a edificação. Nessa ocorrência, acontece aquilo que eu falei, que eles estão tendo que movimentar o jato para atingir o cômodo como um todo. Mas notem como eles movimentam pouco o jato. Eles não estão fazendo um leque rápido. Isso daí vai mudar bastante coisa na quantidade de ar que eu estou mandando lá para dentro junto com a água. Questão de segundos, eles já conseguiram controlar, e agora eles tinham tempo para ou eles, ou então uma outra equipe, fazer a etapa interna. E sobre a vítima também, que eu esqueci de falar, pelas mesmas medições ali de nível de queimadura, pelas medições de quantidade de gases que a pessoa está aspirando, as pessoas que estão dentro do cômodo, que está com o incêndio todo desenvolvido, elas já não têm chance de sobrevivência, é praticamente nula.
Então, ali naquele, tu vai quebrar totalmente o equilíbrio térmico ali, tu vai realmente ter uma revolução dos gases que estão ali, mas aquela vítima, ela já não está mais com chance de sobrevida. Se ela está se encontrando num cômodo que está totalmente tomado pelo incêndio, que seria o caso ali do transicional, ou se ela estiver tão próximo assim daquele fogo que você está vendo na janela, tá? Então também não precisa se preocupar com isso. Mais um videozinho aqui para a gente ver essa questão da diferença de aplicar ele direito. Esse vídeo é bem famosinho, provavelmente vários dos senhores já viram, tá? Canto superior esquerdo, a casa, 2 cômodos. Embaixo, no canto inferior esquerdo, a gente tem uma câmera que está no térreo, apontando para cima. Então, está pegando fogo aqui nessa janela, a gente consegue ver. É esse fogo que a gente está vendo no segundo andar. Então, essa câmera está no térreo, tá? E no lado direito, são as mesmas imagens, só que com câmera térmica. Vamos lá. Fiquem observando essa imagem da escada aqui. O bombeiro vai chegar e, primeiro, ele vai fazer a aplicação correta, tá? Ele está aplicando um jato compacto parado. Verifiquem aqui, ó, que teve pouca alteração no ambiente. Verifica aqui na escada. Beleza. Agora, o bombeiro vai, no outro lado, que também está com incêndio, realizar a aplicação da maneira errada. Ele vai realizar um jato neblinado estreito e movimentando. Olha a escada. Isso daqui é empurrar um incêndio. A gente está tendo labareda chegando aqui no térreo em alguns momentos. Imagina o bombeiro ou uma equipe aqui dentro ganhando esse presente do companheiro. Olha só como lá dentro as chamas estão revolucionando. Vou voltar aqui para quem não conseguiu enxergar direito. De novo, o ambiente lá com pouca alteração. Quando ele começa a aplicar, chega a ter labareda aqui embaixo, na medição. Neto, só para adicionar uma informação, existe um pouco de resistência quanto ao bombeiro americano de fazer essas técnicas europeias que a gente aprende hoje, né? O pulso longo de alta vazão, o ZOD, o próprio pulso, porque eles falam justamente isso, de quando a gente aplica um ZOD, um pulso, alguma coisa, a gente, na verdade, está empurrando o incêndio para outro cômodo. Então, ainda há uma resistência lá no bombeiro americano para adotar essa doutrina europeia de fazer esses pulsos, o pulso longo de alta vazão, entre outros. Sim, sim. Para a questão de pulso, eles também criticam muito o pulso, eles criticam a eficiência do pulso curto, tá? Inclusive, nesse estudo, eles falam, só que como eles pincelam muito rápido, a gente ainda não decidiu ficar passando isso, porque a gente acha que precisa de mais estudo. Mas esse estudo, ele dá um soco na barriga do pulso curto. Eles falam assim, praticamente não usem, não adianta. Mas a gente quer esperar algo específico sobre isso, né? E eles têm medo total. Empurrar um incêndio lá é uma coisa extremamente famosa, assim. E tu viu ali no vídeo, dá pra gente ver, que realmente acontece. Se o bombeiro chega e ele começa a fazer um jato compacto movimentando, fazendo um leque, ou se ele chega e dá um jato neblinado estreito, ele realmente está empurrando. Aquela questão da temperatura nos outros cômodos vai ser prejudicada, a vítima que está nos outros cômodos, que ainda tem chance de vida, vai estar prejudicada. Por isso que eles fizeram tudo aquilo ali, com tanta medição, para dar segurança, que se tu aplicar ele compacto, parado, no teto ali, para espalhar bem a água, show de bola. Aí sim ele vai ele não vai empurrar. Dessa questão agora, só o último videozinho, para depois a gente tocar e finalizar. Para ficar mais claro aquilo que eu falei, principalmente do jato no teto, a gente tem esse vídeo aqui, tá? Aqui é mais uma apresentação de como a gente consegue diminuir a temperatura, né? Então, aqui a marcação, ó, 800 graus Fahrenheit, ele já caiu aqui, ó, só com a aplicação para 200. Então, a gente já tem uma melhora rápida. Ele está aplicando o transicional, né? Está tentando deixar ele o mais parado possível, compacto. Outra parte que a gente tem interessante aqui nesse vídeo é que é ele que tem essa questão das variações na temperatura em todos os cômodos. Depois eu vou passar para vocês. Só que ele tem 17 minutos, então é impossível deixar ele rodando direto agora, mas... E aqui ele ilustra aquilo que eu quis dizer sobre a água bater e fazer um efeito sprinkler, tá?
Olha só, então ele está parado, tentando aplicar no ângulo mais alto possível o compacto. Aí o cara vai tentar falar alguma coisa, mas ele vai voltar a imagem. Aqui, ó. Olha o efeito sprinkler acontecendo. Está batendo a água no teto e está espalhando em todo o cômodo. Isso daqui que a gente quer. Para chegar nessa conclusão, aqui da mesma forma, né? Só que só demonstrando como seria num prédio, é a mesma lógica. Bate no teto, espalha para todo o cômodo. Eles, para ter uma noção de como eles fizeram essas medições, eles pegaram um cômodo, colocaram balanças de 1 metro, mas imagina cada metro quadrado no chão tinha um funil que caía numa balança, que era para pesar a quantidade de água que ia cair em cada pedaço do cômodo. E daí eles aplicavam em diferentes pontos do teto e chegaram à conclusão que se eles aplicassem bem perto, naquele ângulo alto, distribuía para todo o ambiente melhor. Tá? Foi assim que eles chegaram nessa conclusão, com certeza. Isso está no primeiro estudo daqueles 3 ali que eu mostrei para vocês. Então, agora só finalizando aqui a apresentação. Resumo disso, aquilo que a gente falou agora há pouco, condição mais segura para entrada. O meu bombeiro está entrando num ambiente que ele tem muito menos risco de acontecer qualquer fenômeno. Ele diminui a chance de ter um flashover, de surpreender ele diminui o risco de uma queimadura por causa do ambiente superaquecido. Então, isso é ótimo. Ele melhora as condições gerais da edificação, que a gente costuma usar a expressão que ele pausa o flashover. Porque, lembra, a gente dificilmente vai conseguir chegar no incêndio para impedir o flashover no cômodo onde ele iniciou. Hoje, com esses móveis modernos que a gente tem, um monte de aglomerado compensado, há 3 minutos talvez o flashover já tenha acontecido. Então, até chamada, até deslocar é difícil. Mas a gente não pode esquecer que a convecção carrega uma quantidade absurda de energia e ela vai estar se espalhando para o resto da edificação e ela vai estar depois passando esse calor, irradiando o calor para o restante dos cômodos. E nesse sim, quando a gente aplica o transicional rápido, a gente já pausou o avanço desse fenômeno. E se a gente ficar lá, se equipando, avançando, demorando alguns minutos para conseguir chegar no incêndio, foi tempo que a gente perdeu, a gente não aplicou água da maneira mais rápida no incêndio. Oi, pode falar? Uma dúvida muito boa aqui do Bruno Marcelino. Ele fala muito, a gente está vendo ataques transicionais do bombeiro no térreo, aplicando no primeiro e segundo andar. Ele está perguntando a situação de uma técnica utilizando a escada ou a plataforma para andares mais altos, se dá certo, se é eficiente. Então, prioridade 0 é segurança, né? Eu já falaria que em boa parte das ocorrências que a gente costuma ver, não daria segurança para ele estar botando uma escada e tá realizando. A questão do ataque transicional, tu vai realizar ele quando tu chegar num local e tu olhar uma janela que já está quebrada, tu não vai quebrar uma janela só para fazer o transicional, e ela já está quebrada, ela está com fogo visível ali naquele local. Então, ou aquela chama está bem próxima ali da janela, ou então o cômodo já está, inclusive, todo tomado, está em desenvolvimento completo. Numa situação assim, eu acho muito perigoso, dependendo da situação, tu colocar a escada. Então, tu pode aplicar de baixo mesmo, desde que teu jato alcance. Se for um incêndio num edifício que a janela está muito alta, e daí vocês têm algum caminhão, plataforma, escada, aí show de bola. É uma coisa que a gente não tem aqui em Santa Catarina. A gente só tem uma autoescada que fica na capital, em Florianópolis. Então, a gente não pode contar com isso sempre. Mas é um baita de uma ferramenta. E, na verdade, bem interessante nessa dúvida dele, que eu não sei se ele chegou a pensar, por isso que ele perguntou, se ele pensou esse problema. Mas quanto mais longe o meu ataque compacto, o meu jato compacto tá, mais área ele está arrastando, porque ele está cada vez mais se dividindo. A gente joga o jato compacto, lá no final ele já está bem mais pulverizado, né? Então, tem esse lado ruim de tu estar jogando um jato compacto muito distante. Sei lá, no 4º andar de um prédio, tu conseguiu atingir, ele já vai estar chegando um pouco mais particulado e vai estar jogando um pouco de ar para dentro da edificação. Mas esse pouco de ar não chega a ser tanto que prejudica a operação. Então, tu pode usar o transicional mesmo assim, tá? Aí, resumindo tudo que eu falei agora, segurança. Se tu tem segurança para botar uma escada, uma plataforma, vai fundo, vai ser melhor. Então, a questão também de melhora da sobrevivência das vítimas, como a gente mostrou ali, aqueles gráficos de temperatura. Outra coisa que a gente tem muito forte aqui é a destruição do cômodo por causa da água, né?
Ô, E Neto, nisso a gente... Oi, rapidinho, o Diego quer perguntar alguma coisa. pode falar. Hoje o senhor tem sistema de comunicação? Hoje o senhor tem? Não, Diego, então, há alguns poucos quartéis no estado, tá? Tem sistema de EPR, acho que os senhores chamam de EPRA, né? Positivo. Sim, senhor. Que tem sistema de comunicação. As cidades maiores, Balneário Camboriú, Florianópolis, Tubarão, enfim, a gente já deve ter pelo menos umas 15, 20 cidades no estado que tem. As outras não, tá? Então, a comunicação, ela é bem prejudicada. Como que vai acontecer o ataque transicional numa situação assim? A gente vai começar, chegou na ocorrência. Tu olhou naquela janela, pegando fogo, e tu falou, cara, é mais rápido eu jogar água de fora. Eu vou demorar muito tempo para entrar. Beleza, tu decidiu pelo ataque transicional. Comecei o ataque transicional, eu tenho provavelmente uma outra dupla que vai entrar, que já está se equipando. Eu apliquei um pulso lá de um jato de 10 segundos, fechei, o incêndio começou a voltar, apliquei mais um, fechei. Aí a equipe vai falar, olha para mim, com gestos, né? Não tem como ser diferente. E vai dizer que vai entrar. Isso vai muito da comunicação do comandante da operação que vai estar lá. A gente chama aqui de chefe de socorro, que está em todas as ocorrências. Quando a equipe for entrar, vocês cessam a aplicação. Parênteses, se a pessoa está muito experiente. Se a equipe vai entrar e o incêndio é lá no segundo, terceiro andar, e tu sabe que ela vai demorar um tempo ainda para chegar lá, tu pode também fazer mais uma, 2 aplicações, que eles não vão conseguir chegar lá em 15 segundos. Mas, na dúvida, vocês param de aplicar, tá? Eu acho que deve ser por isso a dúvida, né, Diego? Sim, senhor. Exatamente. Então, tá. A questão de comunicação e o companheiro relatou lá a questão da usada Amagiros. A gente tem uma magia, teve um incêndio recente, no 10º, não tem nada a falar, vou andar melhor do que eu aí, mas na beira-mar, a gente teve um incêndio com altura relativa. E se fosse o caso usar o transicional, eu fiquei pensando justamente isso. A equipe se mobilizar para subir enquanto estava fazendo o ataque, e qual seria o momento, né? O cara conversar com o outro, ó, estamos aqui, estamos prontos. Aí o cara parar, realmente usar o transicional para que a equipe entrasse. Mas Sim. o senhor foi bem claro, obrigado. Beleza, então. Vou voltar aqui, então. E um parênteses só, que eu não comentei, sobre a questão de destruição do cômodo, né? Inundar o cômodo inteiro. A gente tem que, de novo, pensar que a gente está usando o transicional naquele cômodo que tu chegou e tu viu que ele está totalmente tomado pelo incêndio, ele está em desenvolvimento completo. Não tem tanta coisa para salvar, né? Para não molhar, se preocupar com a água, nesse cômodo que está em desenvolvimento completo. Então, óbvio que isso sempre é uma coisa para se considerar, mas não pode ser algo tão forte na nossa cabeça. A gente tem que pensar no benefício que a gente está dando para todos os outros cômodos, por uma possível vítima que tem chance de sobrevivência se ela estiver fora desse cômodo totalmente tomado pelas chamas, e na segurança que eu estou dando para o meu bombeiro entrar. Aí aqui, isso daqui é que eu já falei, né, só para mostrar como eles fazem as medições, tá? Eles têm sempre o termopares para a questão de temperatura em 3 pontos. Então, como é que ficou a temperatura na fumaça, como é que ficou no meio do cômodo, como é que ficou a nível de solo, que é onde teria uma vítima e onde o bombeiro estaria desenvolvendo. Eles têm medições de concentração de gás, fluxo de calor, aqueles kits para ver a queimadura na pele, medições de pressão, câmera térmica. Então, é uma coisinha, bem completo, vale a pena depois abrir os links ali e dar uma olhada, tá? Isso daqui é só o exemplo, tá? Isso é o kit. Cada pacotinho desse aqui, ó, é um pacote com pele de porco. E eles têm essas medições para ver as temperaturas que atingiu, e depois eles conseguem também medir a profundidade da queimadura, enfim. Foi uma coisa bem feita. Para finalizar, eu vou passar um pouco como que está sendo a estratégia hoje aqui no CBMSC, para ilustrar como a gente está tentando fazer isso aqui no Bombeiro de Santa Catarina. Primeiro, deixar claro para os senhores que, para a gente, isso ainda é muito novo. A gente já leu isso há algum tempo, tá? Já faz, deixa eu ver, eu não estou com o estudo aberto aqui, mas já faz uns anos que a gente viu. Só que tudo que é novo a gente consegue implementar de maneira muito lenta, né? Então, os nossos cursos de soldado já têm isso, mas a gente formou as turmas dos últimos 2, 3 anos tendo essa matéria. Todas as outras não têm. A gente tenta passar nos cursos de cabo, cursos de sargentos, mas ainda atinge pouca parte da guarnição. Então, está
tá errado eu falar para os senhores que a gente tem hoje no Bombeiro de Santa Catarina a aplicação do transicional como batido o martelo, todo mundo faz, todo mundo sabe, a gente ainda está começando, está engatinhando também. Questão de estratégia. Eu não sei quantas pessoas costumam ter na guarnição dos senhores. A gente hoje vive uma realidade que a gente pode falar que uma guarnição média vão ser 3 bombeiros aqui em Santa Catarina. Vai ter vezes que a gente já está trabalhando com 2, vai ter vezes que tem quartéis maiores que trabalham com 3, 4, 5, 6, normalmente vai ser uma sede de batalhão ou cidade muito grande. E a gente também tem, inclusive contando nessa conta de 3, a figura do bombeiro comunitário, que ele tira serviços mais esporádicos com a gente, e ele não está, né, todo dia ali com a gente. Então, eu vou resumir uma estratégia que a gente faria com 3 pessoas e uma estratégia que a gente faria com 6 pessoas, para usar o transicional. Se tu chega com 3 pessoas, tu não tem muita opção, né? A mesma equipe que vai fazer a etapa externa, ela vai ter que fazer a transição para a etapa interna. São as mesmas pessoas, não tem como ser diferente, né? Oi, pode falar. Só uma dúvida. 3 pessoas contando com o COV, o motorista? É isso? Contando com ele. Algumas vezes, depois que a gente implementou o bombeiro comunitário ressarcido, que eles recebem uma indenização por dia, é comum ter pelo menos 4, tá? Porque daí pelo menos um bombeiro comunitário ressarcido está dentro dessa equipe. Então, na verdade, a gente poderia considerar que tem 3 só para a operação, mais o condutor. Mas é uma situação bem séria mesmo, bem complicada. Então, a equipe vai aplicar a parte de fora e fazer a parte de dentro. O que a gente tem que pensar? A etapa externa, ela é uma etapa simples, e ela é uma etapa que eu posso, inclusive, fazer de longe. De repente, o próprio condutor, em algumas situações, que a equipe a dupla que vai entrar está se equipando, o condutor que for safo vai puxar um mangotinho, vai puxar uma linha pré-conectada e pode estar aplicando. Cada guarnição acaba se adaptando dessa maneira, porque a gente tem guarnição, como eu disse, né, de 2 até 6, mas essas guarnições menores, elas têm que pensar nisso. Eu vou ter que aplicar a parte externa e vou ter que fazer a transição depois que eu der esse primeiro soco no incêndio, eu vou ter mais calma para terminar de me equipar, para colocar o ar que eu não estava gastando, enfim, e fazer a parte interna da progressão. Mesmo quando é a mesma equipe que aplicou água de fora e foi lá para dentro, tem ganho no ataque transicional, porque o incêndio, obviamente, vai voltar, né? Devagarzinho ele vai começar a reignitar, porque a gente não queria apagar ele, né? Lembra, lá no início, o objetivo não era apagar a etapa externa, era dar o primeiro soco. Mas esse reignitar, ele dá um tempo para a guarnição ir no ambiente com muita segurança. Quando a gente faz os testes aqui com os alunos soldados, a gente, várias vezes, até tira a graça do negócio, porque eles aplicam um ataque transicional, e quando eles vão lá dentro, o fogo mal voltou, para ver a eficiência disso. E assim, pulso de 60 galões por 10 segundos, e só um pulso, que é só para mostrar que aprendeu. Então, é bem interessante. Oi? Tenente Jorge Luiz. Neto, é o seguinte, eu verifiquei essa situação do ataque transicional, quando tu mostrou os vídeos aí, tá dando para escutar? Tranquilo? Sim, pode falar. Eu vi que ele geralmente está em ambiente já com flashover lá. Isso. Aí eu te pergunto, ele não se torna eficiente num ambiente, por exemplo, às vezes o bombeiro chega, não conhece um fenômeno chamado flame over, que são as línguas de fogo, ponta de fogo, então ele vê aquele fenômeno, para ele, aquele ambiente está totalmente tomado pela chama, o bombeiro inexperiente, no caso, ele olha, vê as pontas de chama lá, flame over. Eu pergunto, nesse ataque transicional aí, eu devo evitar? Talvez seja só uma dúvida que eu já tenha mais ou menos ali a resposta, mas só para ter consistência no que eu estou raciocinando aí, esse pensamento é igual. Nessa situação do flame over ali, das pontas de chama, ou língua de fogo, eu evito ele, não evito? Não necessariamente, tá? Desculpa, esqueci seu nome. Tenente Jorge Luiz. Ô, Tenente Jorge, é legal a tua pergunta, tá? Porque é uma dúvida que realmente a gente tem bastante por aqui também. A regra mais fácil, se tu tem chama visível, inclusive se tu observar só na camada de fumaça, não vai ser um erro que tu tá aplicando, tá? Porque prejuízo de estar carregando esse incêndio, né, como a gente mostrou ali, aquele empurrar o incêndio para o restante da edificação, tu não vai estar tendo, porque tu está aplicando ele compacto parado. O que vai acontecer é o seguinte: se o cômodo não estava todo tomado, não estava nessa etapa pós-flashover,
Quando tu começar a aplicar, tu vai ver que ali, ó, 5 segundos, 10 segundos no máximo, tu vai ter o controle disso. E, na dúvida, tu pode começar aplicando com 30 galões, então tu vai ter jogado pouca água, e tu já vai controlar aquilo muito rápido, tá? E, na dúvida, tu pausou um fenômeno que estava para acontecer, porque não tinha flashover ainda, mas se tu já teve todo o deslocamento, a pessoa demorou para te chamar, tu chegou, montou as linhas, com certeza aquilo tá para acontecer, principalmente se tu já tiver na camada da fumaça, quer dizer que o incêndio já está num nível de desenvolvimento muito alto. Sempre que a gente tem rollover, eu já estou na iminência de um flashover. Então, nesse momento, eu diria que é mais importante ainda tu pausar, porque daí tu vai salvar todos os cômodos. Se isso for o jeito mais rápido de chegar no incêndio, né? Se a forma mais rápida for meter o pezão na porta e entrar direto, tu vai entrar direto. Mas, viu chama visível, pode aplicar. Porque se tu chegou a esse ponto, tu tá na iminência de um flashover. Beleza, essa era a dúvida. E abriu um pouquinho já a mente aí. Valeu. Então, ali, voltando à questão da estratégia das guarnições, o que também dá para utilizar? E a gente tem, por exemplo, a figura do bombeiro comunitário. Mesmo que ele não tenha esse número de serviços tão alto, eu consigo fazer com que ele treine e tenha a perícia de aplicar o jato compacto parado no teto. Então, às vezes eu pinço uma pessoa, um bombeiro, que eu consigo colocar e ficar o cara designado para o ataque transicional. Que o comandante da guarnição, o chefe de socorro, olhe para ele, chegue na ocorrência, decida e fale, ataque transicional naquela janela. E ele sabe que a função dele é ir lá e aplicar aquele jato, porque é uma coisa com pouca complexidade, e que como tu tá fora da edificação, tu tem muita segurança para fazer. E nesse momento, aí sim, né, vou colocar uma guarnição em 4, eu tenho outros 2, um tá aplicando o jato, um tá conduzindo ali, operando a bomba, e os outros 2 já podem estar se equipando para fazer a etapa interior. E se eu tenho uma equipe com 5 ou mais, 6, aí eu já posso ter fixo as pessoas que vão fazer a etapa externa e a etapa interna. Então, aí é bolar conforme a realidade de cada local, para saber como aplicar isso da melhor maneira. Fogo visível é justamente isso que a gente acabou de conversar. Eu aplico quando eu tenho fogo visível. Por esses benefícios, né, todos que a gente já disse, acho que eu não vou repetir. E isso é uma dúvida que os nossos alunos costumam ter. Eu quebro uma janela para fazer o transicional? Daí a gente vai olhar para ele e a gente começa a avançar um pouco em outros assuntos, né? Olha, amigo, assim, tu tá com o incêndio todo confinado. Uma coisa que o incêndio quer muito é oxigênio. Então, tu tem que pensar muito. Será que não é melhor, enquanto eu desenvolvo toda a minha equipe, monto os estabelecimentos, coloco os equipamentos de proteção, será que não é melhor deixar ele em antiventilação, sem oxigênio? Isso é ótimo, a gente sabe que quando tu abre uma janela, o incêndio desenvolve muito rápido. Então, nessa situação, tu não vai quebrar uma janela só para aplicar um ataque transicional. Na prática, quando já tem o fogo próximo ali da janela, ou então se tiver em desenvolvimento completo, provavelmente a janela já vai estar quebrada. Então, não é uma dúvida que a pessoa chega a ter em toda ocorrência. Mas fica esse parênteses. E uma outra coisa que pode ser aplicada no que a gente chama de ataque coordenado, é que a gente junta todas as técnicas para pegar aquilo que cada uma tem de melhor. Eu acho que eu vou mandar um vídeo depois ali para os senhores, que ilustra bem isso, mas é basicamente o seguinte, eu não preciso escolher entre o ataque transicional, entre o pulso, entre a ventilação por pressão positiva, eu posso usar aquilo que cada uma tem de melhor. Então, nessa situação, eu cheguei numa ocorrência de ataque coordenado, usando tudo, e eu começo a fazer a minha avaliação da cena. E depois que eu fiz toda essa avaliação da cena, eu decidi que eu vou fazer a ventilação por pressão positiva. Em algum momento, eu vou ter que abrir a janela, porque antes de entrar, eu tenho que fazer a abertura da exaustão dos gases. Nesse momento, quando eu abro a janela para a exaustão dos gases, eu já tenho um bombeiro parado ali com um jato, com um esguicho, com a mangueira pressurizada, e ele, se ele vê a chama visível, ele já pode aplicar o transicional. Ele faz a aplicação transicional, já brecou o incêndio, finalizou, a outra equipe já está pronta para entrar, avança fazendo pulso, também tendo o benefício do pulso, até chegar no incêndio que praticamente vai estar morto. Então, lembrar, né,
eu não tenho uma janela aberta, mas eu vou abrir por causa da ventilação com pressão positiva, já fica ali preparadinho para o ataque transicional, que pode te ajudar bastante. Continuar aqui. E era isso. Não sei se ficou alguma dúvida, acho que eu não... Só deixa eu confirmar se eu tenho mais algum vídeo para mostrar, mas eu acho que não. Não, realmente era isso. Não sei se alguém tem alguma dúvida, se ficou bem claro. Neto, eu vou só agradecer antes de tudo, antes que o pessoal saia, para a gente abrir aqui espaço para dúvidas, eu vou te agradecer muito aqui pelo ter disponibilizado esse tempo para a gente, para a guarnição, tanto do Corpo de Bombeiros do Ceará, como a gente viu, tem vários corpos de bombeiros aqui, então é sempre bom. Falar aqui com o Major Costa, nosso futuro presidente aí da CONASSE, para a gente estar aberto, o Major, para a gente tirar mais dúvidas, fazer palestras de alto nível, assim, eu vi que o pessoal tem muita dúvida. A gente sabe que ainda o linguajar do incêndio urbano ainda está muito... cada estado tem uma particularidade, tem uma nomenclatura diferente, e a CONASSE tem um papel muito importante sobre isso. E vamos lá, abrir aqui espaço para as dúvidas. Eu vou primeiro, Neto, eu queria só que tu voltasse a apresentar aquela forma de combate de ataque transicional, porque eu tenho uma dúvida sobre aquilo, aquele gráfico lá com vetores. Deixa eu voltar aqui. Diz aquela parte que tem as temperaturas nos cômodos? Não, é aquele que a forma que você combate no teto. Ah, tá, peraí. O vídeo, né? Não é o vídeo não, Neto, é aquele gráficozinho mesmo que tu mostrou. Ah, tá. O desenho na... Poxa, massa aquele meu desenho de gráfico, agora eu fiquei feliz. Pronto, aquela seta. Esse aqui, né? Justamente. Então, quanto mais perto da entrada da janela, no caso, uma porta, não sei, então Isso. maior vai ser o efeito sprinkler, é isso? Isso, exatamente. Deixa eu ver se eu consigo, rapidinho, abrir aqui o estudo da... Opa, Neto. Oi. Tudo bem? Tenente Guilherme aqui. Pode falar. Desse estudo que você tirou, eu tenho uma foto dele, acho que é esse gráfico que você está procurando. Com ela aberta aqui. Consegue compartilhar ali na tela? Eu vou compartilhar aqui, acho que ajuda para... Coloca ela aí, senão eu já procuro... Essa daqui, ó. E aí ela esclarece bem. Deixa eu ver, para mim não está aparecendo aqui. Isso, exatamente isso daí. É exatamente essa dúvida do Davi. Pronto, você quer explicar? Sim, pode ser. Ô, Davi, tá vendo cada quadradinho aqui na tela? Tem vários quadradinhos, né? Cada quadrado desse é um funil que tinha nesse cômodo. Isso aqui é uma sala, cada quadradinho no chão é um funil. Quanto mais água cai nesse funil, mais essa coluna sobe. Então, olha essa primeira imagem aqui, tá? A do lado esquerdo. Minimum ceiling angle. Então, ele estava jogando a água lá no fundo, do mesmo jeito que aquela seta vermelha do meu desenho, tá? Quando ele joga a água lá no fundo, toda a água escorria aqui na parte de trás. Imagina que a janela tá aqui, eu não sei se vocês conseguem ler, window side. O meu mouse aparece para vocês, não? Acho aparece. Que o seu aparece, né, Guilherme? Acho que aparece o do Guilherme, né? Aparece o meu, o que está aparecendo é o meu. Deixa eu voltar aqui, ó. Aqui ele mostra os ângulos. Isso, aqui, ó, show de bola. 1, 2 e 3 no container, né? Então aqui o número 1 é o ângulo máximo, né? Seria o mais na vertical possível. O ângulo 3 é o menos na vertical, que seria mais próximo da parede do fundo. Isso. E aí, avançando aqui, ó, aqui o máximo ceiling angle, onde ele tem a maior dispersão de água, que é onde seria o número 1, né? O ataque número 1. É exatamente isso daí, show de bola, obrigado, tá, né? E isso foi feito com aqueles funis em que a água caía numa balança e eles conseguiam verificar como que o efeito sprinkler for melhor. Agora acho que já ficou batido, né? Aquela outra imagem, acho que até puder voltar nela ali, ó. Quando ele jogava no 1, aqui no que é aquele ângulo alto que eu desenhei, show de bola, espalhava no cômodo inteiro. Quanto mais para trás ele joga, 2, 3, e até que na outra imagem ele chega a jogar no 4 e no 5, que é na parede mesmo, tu perdia esse benefício, porque a água se acumulava toda atrás. Então é isso. Essa imagem aqui não tem melhor para mostrar isso. Não sei se ficou alguma dúvida aí.
Tranquilo. É isso aí, Davi? Pronto. Teve uma dúvida que aconteceu durante aqui a palestra, sobre a questão da ventilação hidráulica, porque estavam indagando se a vazão faz tanta diferença como a pressão faz. Assim, foi até uma conversa que eu tive aqui com o capitão Kalimann, porque assim, eu estava falando até como tu explicou pra gente lá na Bahia, a questão do empuxo feito pela gotícula, né? Que quanto mais gotículas geradas, a teoria é que leva-se mais fumaça. Deixa eu pegar aqui eu vou pegar uma foto, vou salvar ela e vou tentar jogar aqui para vocês para mostrar. Só um minutinho. Não, tudo bem, tranquilo. Isso daqui, ó, deixa eu ver se a foto cai no Neto, foi mal. Eu acabei de botar por cima aqui, só para complementar o que a gente estava falando ontem não, há pouco, uma foto desse... show de bola. Ângulo, né? A foto real. Funis aqui, né? É o que você falou dos funis aí. O ângulo máximo, o ângulo médio, o ângulo mínimo, e aí a água tende a acumular mais do lado oposto da parede. Show de bola. Eu vou passar esses links para ti, Davi, para poder passar para o pessoal. É tudo em inglês, só que essas imagens, elas falam por si só, assim. Então, é legal o pessoal dar uma olhada. E também já não se assustem com o número de páginas das coisas, porque a maior parte são gráficos no final. Então, é bom dar uma pincelada. Deixa eu só botar uma imagem sobre isso que tu falou agora, Davi. Isso daqui era o que a gente costumava ensinar o pessoal, tá? Não sei se vocês também tinham isso. Ele tá parado, aqui ele fala que a pressão do esguicho maior é melhor. Nozzle pressure higher, better. Então, ele está falando que a pressão maior é melhor. Ele está falando que a galonagem maior é melhor. E isso é o que a gente ensinava, tá? De forma estática, né? De forma estática. Mas, principalmente, focando nessa questão aqui, ó, da pressão e da vazão melhor. Tá vendo que aqui tá de uma maneira meio taxativa? Isso aqui é um livro bem famoso, tá? E ele tá de maneira taxativa. Aumente a pressão e aumente a vazão e tu vai ter melhor resultado. Por isso que aquele estudo ali, ele se prendeu tanto em fazer aquelas medições, porque eu já cansei de falar que realmente a pressão maior tu vai ficar muito melhor, e se tu tiver um aumento na galonagem, tu também vai ficar muito melhor. E daí eles mostraram que não é bem assim. Tu vê, eles passando de 95 galões para 200 e poucos galões não teve tanta melhor, e em vários casos passando de 50 PSI, que são 3,5 kg, para 7 kg, 100 PSI, tu também não teve muita variação. Então, por isso que no final do estudo eles fizeram esse resumo dizendo que a pressão e a vazão não são tão importantes. O mais importante é tu abrir o jato no neblinado estreito, ou o máximo possível na janela, ficar distante e, se tu também tiver aquela questão de perícia que a gente conversou, movimentar. O único gráfico que ele mostrou diferença na pressão é quando tu começava a ficar mais de 5 metros. Aí começou pressões maiores começaram a ter mais exaustão de gás. Só que eu acho que é difícil ter uma ocorrência em que a gente vai conseguir ficar mais a 5 metros ou mais da janela, pelo menos em unifamiliar. Então, por isso que, para simplificar o que a gente passa para o pessoal, a gente acaba ficando naquele, não se preocupe tanto com a pressão. É nesse sentido. Tranquilo. Alguém tem mais alguma dúvida para falar aqui com o Neto? Acredito, Neto, que todas as dúvidas foram sanadas. Aí agradecer de novo a você por ter tirado essas dúvidas, mostrado esse novo conhecimento. Sempre é bom trazer isso para a tropa, né? Como você mesmo falou, a gente tem que fazer uma leitura na hora da ocorrência e usar a técnica adequada para o local. E é isso. Obrigado, eu agradeço aqui em nome do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará por você ter disponibilizado o seu tempo aqui para tirar nossas dúvidas. Valeu, Neto. Obrigado. Eu que agradeço. Qualquer coisa, só dá um toque. Show. Valeu.